Então, pessoal, vamos começar nossa aula, né, a parte teórica, né, da nossa aula, falando sobre as derivadas parciais de segunda ordem. Vamos supor que nós temos nossa função, né, z. Vamos supor que nós temos uma função simplesmente, né, de duas variáveis, por enquanto, tá? Mas isso tudo que eu falar aqui pode ser generalizado para o caso de 3 variáveis ou 4 variáveis, tá? Então, nós sabemos que de primeira ordem, derivadas de primeira ordem, tá? Então, nós temos derivadas de primeira ordem. Temos quem? O zx e temos o zy, é dizer, a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y. Mas se for de segunda ordem, como seria, né? Então, derivadas de segunda ordem. Então, já nós temos, né? Você lembra de cálculo 1, as derivadas de segunda ordem se vai obter derivando já as derivadas de primeira ordem, né? Então, vamos começar derivando, né, essa derivada aqui, tá? Ok? Então, se nós derivamos, seria, né, nós temos já a derivada parcial de z em relação a x. Se nós derivamos mais uma vez, a gente pode colocar através de uma vírgula assim, tá? O que era derivada em relação a x, deriva mais uma vez em relação a x. Então, esse daqui simplesmente se denota xx, zxx, que seria a derivada segunda em relação a x, tá? Em relação a x simplesmente, né? Em relação a x. Ok? E poderíamos a essa mesma derivada, agora em vez de derivar, né? Nós tínhamos isso. Nós derivamos em relação a y. A essa mesma derivada que a gente já conhecia, né? Então, nós temos nesse caso, nós simbolizamos dessa forma simplesmente, que seria, né? Derivada em relação a y, em relação a y, de cx, tá certo? Da derivada parcial de z em relação a x. Ok? Então, depois, o que mais a gente pode obter? E essa seria, né, todas as combinações que a gente pode ter para essa função, né? Dado que essa aqui é nova função, né? Você lembra que ao derivar uma função, a gente obtém outra função, que seria essa, né? Função derivada parcial, né, em relação a x. Então, a essa nova função nós derivamos tanto em relação a x e tanto em relação a y, e a gente obtém outra função, né? Então, nós temos essa situação aqui. Agora, né, passamos a essa, tá certo? Então, essa daí seria, né, zy. Agora, nós derivamos, né, em relação a x, tá certo? Então, nós temos cyx, que seria a derivada em relação a x de quem? De zy, ok? De zy, ok? Então, para finalizar, a outra combinação seria que essa daqui derivemos já agora em relação a y. Tá certo? E esse seria simplesmente y, né? Tá? Então, derivada em relação a y em relação a y de quem? De zy, tá? E aqui, inicialmente, esse aqui seria, não? De derivada em relação a x de quem? De zx, né? Completamos dessa forma. Ok, então, nós temos, para uma função de duas variáveis, nós temos
duas derivadas parciais de primeira ordem, tá certo? Ok, a primeira e a segunda. E nós temos 4 derivadas parciais de segunda ordem, né? A primeira, segunda, terceira e quarta, tá? Então temos todas essas combinações, não tem mais, tá? Para as funções com duas variáveis, tá? Claro, se a função tiver mais uma variável, né, 3 variáveis, essas combinações aqui, por exemplo, já vai variar, tá? Vai ter muitas mais combinações, ok? Então, mas a gente vai trabalhar mais, né, nessa situação aqui com duas variáveis, tá? Ok, exemplo então, né? Vamos determinar alguma derivada de segunda ordem. Exemplo, tá? Então vamos supor que a gente tem essa função z igual a x mais y. A gente já fez isso na aula passada, deixei um exercício, né, desse tipo na aula passada. Tá? Então, se quero encontrar, por exemplo, vamos começar nessa ordem, né? Imagina que quero encontrar isso, né? A derivada parcial em relação a x, né? Da derivada parcial em relação a x, né? Tá? Então, é uma derivada dupla em relação a x, né? Então, nesse caso, o que preciso fazer primeiro é justamente se quero encontrar, né? Xx, eu preciso colocar da seguinte forma. Abro parênteses e faço isso, né? E coloco nessa forma. Ok, então aqui deveria colocar a primeira derivada, né? Ou a derivada parcial em relação a x, aqui dentro, né? Mas como não sei, eu preciso calcular por separado isso, né? Então vamos fazer isso. E depois vou substituir aqui, né? Então, o que seria então isso, né? A primeira derivada em relação a x, né? Parcial. Então, nós fazemos isso da seguinte forma, né? Esse aqui tem a forma de ser uma função mais ou menos assim. Tem várias formas de resolver. Eu vou tentar resolver dessa forma. Tá? Assim. Tá? Se está 1 sobre x mais y, eu posso colocar isso com uma função potência, né? Mas como está no denominador essa expressão, vai subir, mas com expoente negativo, né? Menos 1. E isso eu preciso derivar em relação a x. Ok? Então, continuamos. Continuamos. Então, esto seria igual. Agora já sei que essa aqui é uma função potência, né? Função potência. Porque o expoente é constante, né? Menos 1, né? Ok? Então, nesse caso, como que se resolve quando é uma função potência, né? Só que não é uma variável, não é x simplesmente aqui. Aí você tem que fazer o seguinte, né? Artifício de mudar, né? A variável, o que está dentro, o que está aqui dentro, né? Vamos chamar por uma nova variável, vamos chamar de u, né? Então, nós sabemos que u seria x mais y, tá? Então, é isso, né? Vamos continuar. Então, seria cx igual a parênteses. O que está dentro seria, então, agora seria u elevado a menos 1. Olha, ficou bem simples, né? E seria em relação a x, né? Simplesmente. Só que esse aqui é u, nova variável, e esse é em relação a x. E aqui não posso fazer nada, né? Então, como vocês já sabem, eu posso usar a regra da cadeia. Derivo em relação a u, então, e depois derivo u em relação a x. Muito bem, continuo. Esse daqui seria, como já nos falamos, uma função potência. Vai menos 1 para frente. U, menos 1, menos 2, né? Vezes a derivada de u em relação a x. Esse aqui, esse daí podemos calcular aqui facilmente. U é derivada em relação a x.
é decir, x mais y derivada em relação a x. Ok? Então, esse aqui tem dois termos, né? Vocês podem fazer isso rapidamente. Esse daqui já vai ser 1, tá? Porque seria a derivada de x em relação a x, mais derivada de y em relação a x. Então, quando deriva em relação a x, o y é uma constante, então derivada de constante é 0. Então, fica 1. Fica 1. Pronto, coloco 1 e continuo. E 1 não vai alterar nada na multiplicação. Então, vai ficar, na verdade, aqui seria menos. E esse aqui eu posso voltar a colocar embaixo, né? Então, seria... vamos manter melhor assim, tá? Porque vou derivar mais uma vez, tá? Como vou derivar mais uma vez, eu prefiro manter dessa forma, tá? Então, seria menos u, só que u, não posso deixar em função de u. U é x mais y. Então, ficaria x mais y elevado a menos 2. Pronto. Ok? Então, já tenho a primeira derivada em relação a x. Ok? Já tenho a solução. E preciso substituir essa informação aqui para poder encontrar a segunda derivada em relação a x. Ok, então vamos lá. Então, aqui seria xx. Agora sim, já posso substituir pela expressão. Já sei quanto vale a primeira derivada em relação a x. Está aqui. Então, seria menos x mais y elevado a menos 2. E derivo em relação a x. Tá? Então, seria isso, né? Para não me complicar a vida, você já sabe que quando tem um menos, esse menos pode sair, né? Não tem problema, pode sair da derivada e fica mais fácil, né? Mais simples. Dentro ficaria, então, vou trocar esse parênteses curvo por quadrado para que fique mais evidente, né? Ok. Tá certo. Agora sim, novamente, eu vejo que tem a aparência de ser uma função potência, porém a base não é uma variável, é uma função, então faço mudança de variável. Na verdade, estou fazendo esse aqui, essa mesma mudança de variável. É dizer que esse resultado que eu achei, posso usar novamente. Não vou refazer. Já posso aproveitar o que eu já fiz. Então, continuo. Então, aí vai ficar menos u elevado a menos 2. E pronto. E continuamos aqui. Aqui, então, precisamos usar a regra da cadeia. Então, seria em relação a u. E u em relação a x, né? Aqui eu esqueci de colocar a linha, né? Mas se não colocar também aqui, não tem problema. Tá. Então, seria assim, né? E esse daqui, essa parte, nós aplicamos a regra da função potência. Novamente, esse menos 2 vai para frente e com esse menos vira mais. E aí ficaria u elevado a menos 3, tá? E que mais? É isso, né? Multiplicado pela derivada de u em relação a x. E isso a gente já sabe, está aqui. Vale 1. Novamente, né? E aí, então, ficaria 2 vezes 1, né? Esses números constantes, nós multiplicamos. Então, vai ficar 2. E esse aqui pode passar embaixo, se eu não vou fazer mais, não vou usar mais. Eu posso já passar lá embaixo e que fica dessa forma. Claro, né? Você diz, mas e o? Não, o tem que voltar a ser o que era antes. Precisa ser igual a x mais y elevado ao cubo. Pessoal, continuando. Dessas derivadas que eu apresentei aqui, de derivadas de segunda ordem, né? Que eu apresentei. Essa daqui, essa derivada e essa derivada, se denominan derivadas mixtas, tá? Derivadas mixtas. Ou derivadas de segunda ordem mixtas. Tá? Ou derivadas cruzadas também, né? Porque acaba sendo a derivação em relação a uma variável e depois em relação a outra variável, né? Ok, aqui mesma coisa.
ok? Porém, essas derivadas que estão aqui, essa primeira e a quarta, são derivadas, vamos dizer, puras, não? Simplesmente em relação a uma delas, né? Ok? Então, eu peço para vocês que vocês determinem essas derivadas mistas de quem? Dessa função que eu acabei de apresentar para vocês, né? Essa função aqui, tá? Então, tentem resolver. Então, vamos supor que a gente tem esse conjunto de exercícios, tá? Nós temos esse exercício aqui, diz, né? Determinar as derivadas de segunda ordem das seguintes funções, né? A função a, né? É uma função cúbica, né? B já envolve funções quadráticas e seno. E a C uma função exponencial, tá? E o D é uma mistura de quadrática e raiz, né? Uma multiplicação, ok? Então, para cada função nós precisamos encontrar 4 derivadas, né? Ok? 4 derivadas. Vamos começar com A, né? Vamos determinar, então, as 4 derivadas de segunda ordem dessa função aqui. Para isso, né, que nós precisamos primeiro encontrar as derivadas de primeira ordem, né? Tá? Nós precisamos encontrar essas derivadas aqui. Então, eu vou rapidamente, tá? A tentar encontrar essas derivadas. Ok? Então, eu tenho dois termos aqui, né? Tá? Esse daqui a gente já resolveu nas aulas passadas, né? Esse tipo de exercícios. Então, aqui seria a derivada do primeiro em relação a x, mais a derivada do segundo também em relação a x, né? Aqui, quem é constante, né? Estou derivando em relação a x, quem é constante seria o y, que passa para fora. Então, já escrevo fora. E aí fica dentro x quadrado, nada mais. E no outro lado, y ao cubo, né, é constante, dado que estou derivando em relação a x. Então, já posso me liberar dessa parte aqui, né? Então, fica simplesmente isso, mas está faltando ainda. Aqui faltaria a derivada de x ao quadrado em relação a x. Esse aí é 2x. Então, ficaria no final 2xy, ok? Esse seria o resultado dessa derivada aqui, tá? Tá vendo? Dá uma função nova, né? Ok, agora vamos derivar, fazer todo o mesmo que nós fizemos anteriormente, mas em relação a y. Ok? Então, continuamos. Também separo em duas partes. Tá? Duas partes. Então, já tenho. Ok? Isso, né? E agora, eu estou derivando em relação a x, ou perdão, em relação a y, então o x seria uma constante. Passa para fora, né? Então fica x quadrado e dentro fica y em derivada em relação a y, nada mais. E outro lado, já posso aproveitar para poder derivar. Esse aqui é função potência, né? Expoente é constante. O 3 vai para frente e expoente ficaria, né? 3 menos 1 fica 2. Pronto. Continuamos aqui. Derivada de y em relação a y seria 1. Multiplicado por x quadrado, fica x quadrado simplesmente. E no outro lado fica 3y ao quadrado. Então, pronto. Nós já temos as primeiras derivadas, né? O ponto de partida. Uma vez que a gente fizer isso, a gente já calcula as segundas derivadas. Ok, então começamos. Para variar um pouco, eu vou começar determinando as derivadas mistas, tá? Porque a gente já fez derivadas
assim, né? Somente em relação a uma variável anteriormente. Então, aqui, vamos variar um pouco. Então, seria, vamos lá, derivar, né? A primeira derivada em relação a x, derivar em relação agora a y. Tá certo? Então, fazer isso, né? Ok. Como já sei quanto vale x, é dizer, a primeira derivada em relação a x, eu vou simplesmente substituir. Seria então 2xy, já está aqui, nos encontramos aqui. Agora em relação a y, né? Claro, vamos colocar essa linha, para que fique mais evidente que é a derivada, tá? Ok, estou derivado em relação a y, então o x seria constante, e justamente com esse 2, continua sendo constante, e vai para frente, 2x. E sobrou y, em relação a y. Tá? E esse daqui, então, é 1. Né? Derivada de y em relação a y, a gente já fez tantas vezes, aqui também, deu 1. E 1 vezes 2x, 2x, pronto. Então, a derivada mista, né? A mista dá 2x. Ok? Agora, a grande pergunta é o seguinte. Será que se eu derivar na ordem contrária, é dizer, derivar, né, primeiro em relação a x, depois em relação a, em relação a y primeiro, né, e depois em relação a x, será que eu obtenho um resultado diferente a isso? Vamos ver. Ok, então aqui seria o seguinte, né, eu preciso saber a derivada em relação a y e a s derivar em relação a x. Ok, então vamos lá. Em relação a y era x quadrado mais 3y ao quadrado. Tá? Era isso. Agora em relação a x. Tá? Estou substituindo simplesmente o resultado que já achei aqui. Ok? Então, vamos lá. Nós temos dois termos, esse daqui e esse daqui. Então, seria, separo em duas expressões. Ficaria assim. E vocês já vão notando que que a expressão se anula, né? Aqui se anula essa daqui, porque essa aqui é todo constante. Estou derivando em relação a x. Vai embora. E aqui ficaria simplesmente 2x. Ok? Resultado 2x. Ok? Então, nós podemos dizer que a derivada mista, né? Primeiro em relação a y e depois em relação a x, ficou e fica essa expressão aqui, tá? E vocês notaram que justamente coincide, né, com a outra derivada mista. Então, a gente se pergunta, será que essa aqui é uma regra geral? Ou simplesmente é uma coincidência, né, dada para essa função que nós trabalhamos aqui, né? Essa função A. A resposta é que esse aqui é uma regra geral. As derivadas mistas são equivalentes, tá? É dizer, não importa em que ordem você deriva. Se você pode começar derivando em relação a x, depois em relação a y, ou você pode começar derivando em relação a y e depois em relação a x. Tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Então, esse aí, na verdade, é um teorema, né? Seja essa função de duas variáveis, vamos dizer, uma função contínua da mesma forma que suas primeiras derivadas. Então, nesse caso,
se cumpre o seguinte, que a derivada de z, né, dessa função z, né, essa derivada mista, né, primeiro em relação a x, depois em relação a y, é idêntico a você derivar primeiro em relação a y, e depois derivar em relação a x. Tá? Então se cumpre isso, né? Esse é um teorema, né? Quer dizer que existe uma demonstração detrás disso, tá? Mas com certeza a gente não quer fazer isso aqui, não é nosso objetivo, mas a gente precisamos lembrar disso, tá? Não importa a ordem em que nós derivamos as derivadas mistas, né? Vai dar a mesma coisa, tá? Então, vocês demonstrem, verifiquem isso nos exercícios que eu deixei aqui, né? Tá? Aqui em cima, né? Eu deixei alguns exercícios, vocês podem verificar, tá? Para esses casos, justamente vai acontecer isso, que as derivadas mistas são iguais, tá? Então, no final das contas, significa que para uma função de duas variáveis, a gente vai ter duas derivadas de primeira ordem, em geral diferentes, e a gente vai ter simplesmente três derivadas de segunda ordem diferentes, tá? Esse aqui vai ser, em geral, diferente dessa, porém, essas duas, 2 e 3, são iguais, tá? São idênticas, sempre. Então, vamos ter, em geral, só três funções, tá? Três derivadas de segunda ordem. Claro, para essa função de duas variáveis. Ok, pessoal? Então é isso, né? Para quem sabe derivar, não tem nenhum problema aqui nessa parte também, nesse assunto. Tá? A base está nisso, vocês saberem as regras de derivação corretamente. Ok, pessoal? Então, resolvam esse exercício e me apresentam na próxima aula. Então, vamos finalizar aí.